Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Podmax. A paz do Senhor a todos. E no programa de hoje eu estou recebendo o Jonatas Miranda, ele que é um dos nossos diáconos da Demax Teixeira. Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre o Reino de Deus, sobre como Deus salva, liberta e cura e como Ele tem agido ali na nossa congregação, na área 123 da IADAN, aqui no Amazonas. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Boa noite, Marcelo. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, que você me fez. Momento, único e muito obrigado, e desejar boa noite para todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Obrigado. Jonatas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse é um programa que é uma produção da comunicação da Demax Teixeira, e se você quiser colaborar financeiramente e também em oração, você pode entrar em contato pelo número que aparece na sua tela, que nós possamos aqui conduzir mais esse programa e outros programas que estão por vir, com outras peças fundamentais ali da nossa congregação. Jonatas, você é uma das gratas aquisições do Reino de Deus ali na nossa congregação. Chegou há um pouco mais de 1 ano e meio para congregar conosco, enviado por Deus, e imediatamente já se colocou a serviço do Reino de Deus, a serviço da nossa liderança, e juntamente com a sua esposa Stephanie e a sua filha, tem ali somado com esse grande exército que Deus tem levantado ali naquele lugar. E eu queria começar a nossa conversa perguntando como foi que você foi chamado por Deus para adentrar aquelas portas, como é que você chegou na Demax, como você conheceu a nossa congregação? Então, Marcelo, assim, tudo começou na faculdade, Na faculdade, do primeiro para o segundo período, o meu atual pastor, que é o nosso pastor Misael Mello, é o meu colega lá, juntamente com a esposa dele, a pastora Naime. E aí a gente, por ali, a colega de sala, aprendendo junto. Aí teve um momento que eu sou muito extrovertido, gosto de estar ali sempre. Gosto de rir, gosto de fazer as pessoas rirem. E eu não sabia até então quem era o pastor Misael, Ele sempre ficava ali, na dele, sempre bem fechado, mais tranquilo, sempre mais sério, Até então não sabia que era ele. Aí chegou um momento que ele, me fez um convite para tomar uma água. Ele percebeu que ele gosta de tomar água com gás ali, ele me chamou para tomar uma água, lá na lanchonete. Ele falou, vamos lá? Eu falei, vamos. Chegamos lá e ele, comprou a água, Quer merendar? Eu falei, não, pastor, só água mesmo. Então, tá bom, senta aí que eu quero conversar contigo. Nisso que a gente estava sentado ali, já ia iniciarmos a nossa conversa, tem uma TV lá na lanchonete da Faculdade de Boas Novas, e tinha um pastor pregando, E no que ele olha lá, o pastor estava pregando, ele falou assim, olha quem está pregando, meu pai. Aí quando eu olhei, o pai dele, pastor Moisés Mello, Eu falei, opa, o pastor Moisés Mello eu conheço, até então não sabia que ele tinha filho, Mas naquele dia ali eu fiquei sabendo que o pastor Misael era filho do pastor Moisés Mello, Ele, a gente sentou, começou a conversar, e ele me fez, assim, um convite, Ele, Jonathan, tenho te observado, ele dizendo isso, tenho te observado, vejo que você é um cara, esforçado, sempre vejo que você é um cara ali, que você todo tempo está brincando e tal. E gostei muito de ti, cara, E eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei assim, bem, pastor, bem. E nisso ele me chamou para trabalhar com ele. E eu falei assim, ele só me chamou, vamos trabalhar. E eu nem sabia qual era o trabalho, já aceitei, Amém, pastor, estou aqui para servir, E aí ele me apresentou lá ele faz parte ali do grupo Renaudet, etc. Ele sabe que eu gosto de venda, na minha área é venda, eu gosto de venda. Enfim, Marcelo, ele me fez a proposta, E desde ali, Deus, ele começou a trabalhar a partir daquele momento, A partir daquele momento, Deus, depois que o pastor me falou aquilo, depois de saber quem era o pastor Misael, eu fui para casa naquele dia, depois da faculdade, falei para minha esposa, falei assim, amor, hoje eu conheci um pastor, que até então era só um colega, agora eu sei que ele é pastor, E ele é filho do pastor Moisés Mello. E eu fiquei nervoso, mas, poxa, conheceu o pastor, sabendo quem ele é, etc. E, enfim,
passei ali, a partir daquele momento, eu passei umas 2 semanas, irmão Marcelo, tendo um sonho. Deus me deu um sonho durante 2 semanas. O sonho que Deus me dava era que eu saía, até então eu não sabia como é que era a igreja, né? Ademax Teixeira, eu nunca tinha ido lá. Mais uma vez, só para ressaltar, eu não sabia, né, a respeito do pastor Misael. Sempre conhecia assim, o pastor Moisés Melo, né, sempre acompanhei, né, mas o pastor Misael não sabia de nada. Tive essas 2 semanas sonhando aí, depois que eu falei isso para minha esposa também. E no sonho que Deus me dava, Marcelo, ele me mostrava eu indo para uma igreja, e nessa igreja era uma igreja muito grande. E aí tinha uma fachada muito bonita, né? Uma fachada muito bonita, e eu ficava assim admirado. E nesse sonho, o pastor Misael Melo ficava do meu lado e chamava assim: Jota, vem cá que eu quero te mostrar mais de perto o que eu vou fazer. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei 2 semanas sonhando, acordava, dormia, acordava pensando naquilo, e eu ficava aquilo, meu Deus, o que é isso? E orando, jejuando, né? E compartilhando com a minha esposa, até que depois de 2 semanas eu resolvi falar com meu primo. Inclusive, hoje meu primo ele toca na orquestra do Canaã, da Boas Novas, né? Ele toca lá ali do lado do pastor Jonatas Câmara. E eu disse para ele: meu primo, eu preciso te fazer uma visita, né? Eu quero comer uma pizza depois do culto, isso no domingo. Depois de 2 semanas, no domingo. Bem, no sábado eu entrei em contato com ele, querendo marcar esse encontro, comer uma pizza com ele que eu metia. E depois, no domingo, acabou o culto, nós fomos lá. Eu, minha esposa e minha filha. Chegando lá, a gente comeu uma pizza, conversou. No final da conversa, meu primo falou assim: meu primo, eu preciso te falar uma coisa. Deus tem uma mensagem para te entregar. Eu falei assim: amém, meu primo. E até então não tinha falado nada do sonho para ele. Ele falou assim: meu primo, Deus manda eu te dizer que Ele vai te tirar do lugar onde tu está, vai te soprar para um lugar mais alto, vai te colocar no meio de pessoas de influência e pessoas de autoridade. E lá Deus vai te abençoar bastante, meu primo. Assim diz o Senhor. E aí eu fiquei assim meio trêmulo, né? Até então só eu e minha esposa sabíamos do sonho. Amém. Passou-se esse período, chegando numa segunda-feira, depois da faculdade, né? Saí da faculdade e fui para casa. Na terça-feira, fui para o culto, na outra área, lá onde eu era, na área 84, nasci lá. Chegando lá, depois do culto, o Espírito de Deus falou comigo, falou assim: entrega todos os cargos que tu tem aqui. E lá na outra área eu era líder de evangelismo, líder geral de jovens e era auxiliar do trabalho. E nisso, quando Deus falou, entrega tudo, eu fiquei meio receoso. Mas como assim, Senhor? Entregar tudo? Estava fluindo. Eu nasci no tempo central da área lá, onde eu fazia parte, onde eu nasci, na área 84, em 2014. E recentemente eu estava com menos de 1 ano nessa outra congregação da nossa área. E aí Deus falasse para mim: entrega tudo. Aí eu fiquei meio... Falei: Senhor, eu já saí... Assim, né? Como assim? Eu saí de uma igreja para ir para outra, tudo bem. Agora, sair de uma área para ir para outra, como é que o pessoal vão me receber, né? E eu não sei, Senhor. Mas naquela mesma hora, naquele mesmo culto ali, depois do culto, Deus me convenceu de entregar tudo. Chamei o meu dirigente, estou entregando tudo. Mas eu quero deixar bem claro aqui, eu disse para ele, para o Senhor, não é nada errado, não é nada que eu cometi de errado. Muito pelo contrário, eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus está pedindo para eu entregar tudo, estou entregando e vou começar uma nova história. E foi aonde eu fui depois. Só que assim, Marcelo, eu queria enfatizar isso aqui, que isso aqui também é um ponto muito crucial dessa história. Perfeito. Que quando eu entreguei, no outro dia eu fui orar, né? Fui orar. Na verdade, no mesmo dia eu orei, no outro dia eu orei de novo e falei: Senhor, é o seguinte, eu vou lá para a igreja do pastor Misael. Ele não está sabendo de nada. Mas eu quero fazer aqui um propósito. Eu quero uma resposta. Se isso for de fato da tua parte, eu quero que aconteça da mesma forma que eu vou lhe pedir. Eu falei: Senhor, eu vou
Isso na terça-feira, passei a semana orando. Quando foi no domingo, eu falei, Senhor, quando for no domingo eu vou. Depois do culto, ou melhor dizendo, eu vou chegar lá com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, eu vou sentar na última cadeira. E eu não tinha falado para ele, não tinha falado para o pastor Misael que eu tinha ido, né? Uhum. Sentei lá atrás, eu, minha esposa e minha filha, e eu falei assim, Senhor, eu vou fazer isso, sentar lá atrás. E o sinal que o Senhor vai me confirmar, que o Senhor quer que eu fique lá, e lá o Senhor vai me abençoar, e lá que o Senhor quer que eu trabalhe, ajude lá, sirva o Senhor lá, e ao pastor, e fazer parte da liderança, o sinal é esse, é que ele vai me abraçar. Uhum. E esse vai ser o ato de confirmação. Irmão Marcelo, cheguei lá no domingo, sentei lá atrás, o culto estava rolando, e quem que estava lá na liturgia do culto, no microfone, em cima da tribuna? Pastor Misael. Uhum. Chegou lá, ele olhou lá atrás e disse assim, olha, tá ali atrás, né? Colega meu da faculdade, o Jonatas Miranda, né? Poxa, fico feliz por ver você aqui, né? Fica à vontade, meu amigo, você e sua família. Irmão Marcelo, até então não tinha me convencido isso. Uhum. Mas ele pegou o microfone e passou lá para a irmã, eu não estou lembrado quem era, desceu a tribuna, foi lá comigo. Quando ele chegou aqui pela lateral da igreja, aqui no corredor, eu fechei meu olho. Eu falei, acho que ele não vem aqui comigo, não. E nisso que eu fechei meu olho, ele chegou bem pertinho de mim, olhou para mim assim, Jonatas Miranda, meu amigo, fica à vontade. E me abraçou. Uhum. Quando ele me abraçou, eu chorei. E naquele dia Deus falou assim, eu estou confirmando a tua chamada ministerial aqui agora. Amém. E foi aí onde eu falei assim, amém, então eu estou aqui, Senhor, à disposição, e estamos aí há um ano e meio, né, com a minha família. Tem sido assim, muita bênção, porque um outro ponto, Marcelo, é que passou-se uns dias, o pastor Misael, vocês tinham um projeto que deram uma pausa devido à construção do templo, né? Inclusive ele falou isso no culto recente, né? Do construindo casa para os irmãos, sim, né? E é algo fenomenal, porque quando ele me falou isso depois, né? Depois de a gente ter conversado, depois de eu estar na igreja, ele foi me mostrar esse projeto. E aí, certa vez ele pegou, me chamou, estava lá na frente da igreja conversando com ele, e ele falou assim, Jonathan, vamos ali rapidinho, deixa eu te mostrar o templo, o novo templo. E só nós dois. Quando nós fomos lá atrás, ele pegou e falou, Jonathan, é assim. Eu vou fazer assim, vai ser a fachada do jeito que Deus tinha mostrado no sonho. E quando acontecer isso, aí que eu fiquei mais, sabe? Eu fiquei emocionado, chorei. Falei, Senhor, obrigado. E eu até falei para ele, falei, pastor, eu já sabia, pastor. Eu falei, como assim? Ele falou, não, pastor, Deus tinha me mostrado como é que você faz. Pastor, obrigado, tá, pastor? Obrigado por você ter recebido a minha família. E a partir de hoje eu vou estar servindo com o Senhor aqui, né? O que eu puder fazer, né? E assim tem sido uma bênção, irmão Marcelo, né? Aproveitando o teu gancho, hoje é sexta-feira, 22 de março, e no dia de hoje nós recebemos a linda imagem do nosso pastor à frente do templo. Hoje nós alcançamos, graças ao Senhor Jesus, a marca de cobrir totalmente o nosso templo, né? Isso é maravilhoso, porque a gente tem vivido de milagre em milagre. É um projeto ousado que o Deus tem colocado no coração do pastor e, consequentemente, no nosso coração, no coração da igreja, a construção de um novo templo. E é algo que a gente ansiava por vários anos e hoje a gente consegue já contemplar. E é impressionante que na terça-feira nós fomos lá, ainda não estava completo, mas o fato de você estar lá dentro, sim, e você ver, estar debaixo da cobertura, dá a dimensão maior do tamanho do projeto, né? E da amplitude, do tamanho também da responsabilidade da igreja, sim, de estar ali, receber essa bênção do Senhor e ter a responsabilidade de encher o templo com novos filhos e filhas do Senhor, não é verdade? Sim, com certeza, Marcelo, né? Eu estava vendo agora no grupo da igreja, realmente, o nosso pastor, né, uma imagem muito maravilhosa de poder ver agora o templo, né? Uma vez que, alguns meses atrás, quando eu cheguei, estava estava no processo dos pilares ainda, né? Estava ali iniciando, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito no nosso pastor, né? Pastor Misael, inclusive uma das nossas irmãs, anciões da igreja, que completou recentemente 90 anos, a nossa irmã Tereza Mello.
ela sempre fala algo, olha assim, olha o nosso pastor, o pastor Misael, né? Meu filho, todo aquele jeito carinhoso dela. Eu admiro muito o pastor Misael, porque apesar da juventude, apesar dele ser novo, mas ele é corajoso. E é verdade, meu Marcelo. O pastor Misael, ele tem, né, essa coragem, essa ousadia, né? Com certeza, uma coisa que ele sempre fala é a questão do legado, né? Uhum. Deixando o legado dele, né? E tem se mostrado assim um pastor, sabe, de ousadia, né? Que se admira. Eu quero aproveitar que você citou o nome da nossa irmã Tereza e mandar um grande beijo para ela, um abraço. Irmã Tereza, a senhora é uma inspiração de fé e de perseverança no Senhor para todos nós da igreja, especialmente para mim também, para minha esposa, para o meu filho. Então a senhora completou esse mês aí 90 anos de serviço a Deus e de plena graça e glória que emana do Senhor através da sua vida. A senhora está no culto de terça, está nos círculos de oração, está nos cultos de domingo e é realmente uma inspiração para mim pessoalmente, tá? Um beijo para a senhora, nós amamos a senhora. Voltando ao assunto do templo, nós estamos com esse desafio de ainda esse ano começar a cultuar no novo templo, e isso passa pelas mãos de cada um de nós, né, meu irmão? Sim, irmão Marcelo, é muito importante, né? Porque, inclusive, a gente já iniciou, o pastor teve ali, não estava nem com... Não estava, acho que nem com 5% do telhado ali que tinham colocado do templo, e ele já fez ali, né, o primeiro culto da escola bíblica dominical, né? E aí foi engraçado porque os irmãos ali, né, abraçaram, né, a ideia do pastor, nós fomos para lá. E teve uma parte engraçada que quando o sol batia de lá para cá, os irmãos pegavam a cadeira, né, e afastando assim, foi algo assim, e não houve murmuração dos irmãos, né, muito pelo contrário, né, a gente percebeu que os irmãos estavam alegres ali, né, com tudo aquilo que estava acontecendo, nosso pastor ministrando ali a aula da escola bíblica dominical, e foi uma bênção naquele dia, né. Amém. Existe ainda um exército que o Senhor está ainda buscando para se juntar ao exército que já está ali na Demax para realmente executar essa grande obra. E você que está nos assistindo, sim, também sinta-se convocado, sinta-se convidado a nos visitar, e de repente Deus toca no seu coração de estar ali servindo a Deus e se alimentando da palavra ali conosco. Você será muito bem-vindo. Fala aí para quem está nos assistindo onde é que a Demax fica e quais são os horários de culto. Sim. Muito importante. E só ressaltando, irmão Marcelo, aproveitando o gancho, né, a respeito do novo exército, que sim, que Deus quer levantar, talvez você que está nos assistindo aí, eu já profetizo, né, que você vai fazer parte ali da nossa igreja, que tem sido uma bênção. Você vai fazer parte dessa história que assim, tem mostrado não só para aqueles que já estão lá, mas para aqueles que nos visitam, né, que já teve caso de alguém ter visitado a igreja. Olha, eu passei aqui, né, em cima do viaduto, descendo, e Deus falou comigo, eu entrei aqui para visitar, e essa igreja tem sido uma bênção, né? O pastor me levantou como o líder de evangelismo local, né? Uma vez que já tem, né? Uma vez que já tem um grupo, Mãos Amigas, que é uma bênção, né? Ali pela irmã Catarina e toda a sua equipe, né? Perfeito. Assim faz um trabalho sensacional, né? Ali na Manaus Moderna, exatamente, ali no centro de Manaus. Isso, né? Faz ali um evangelismo, algo social. Assim, a irmã Catarina e todos os irmãos que fazem parte da equipe dela são uma bênção, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente também. Mais uma vez que a gente precisa de um evangelismo local também, porque a nossa área ali faz parte da Demax Teixeira, da Avenida Max Teixeira, né? Passa ali pelo conjunto Mundo Novo, né? Vai até ali pelo bairro, né? E etc. E ali o pastor me deu essa missão, né? Nós já iniciamos há 2 semanas atrás, né? Ali, e foi uma benção, né? Inclusive o nosso pastor também estava com a gente, né? Fez ali uma oração para os irmãos, a gente pregou, falou, convidou, né? E o serviço, o trabalho de evangelismo é isso, né? É ir, é falar do amor de Deus, é falar da transformação, né? Que Deus pode fazer e quer fazer na vida de toda pessoa, né? Perfeito. Né? Então, e isso é muito importante, mano. E eu tenho certeza que através desse evangelismo Jesus vai salvar muitas pessoas, e essas pessoas vão fazer parte dessa grande história que é a nossa igreja. Maravilha. Você foi levantado como líder do Ademax Evangelismo e há 3 meses também levantado como um dos diáconos, dos novos diáconos da nossa igreja. Como é que tem sido esse chamado para você? A gente sabe que assim, na Ademax
todo mundo tem oportunidade e tem trabalho para todo mundo. Sim, né? sim. E o chamado de Deus é urgente também para essa geração. Eu queria te perguntar como é que foi você receber esse convite e como tem sido esses primeiros meses. Irmão Marcelo, tem sido uma bênção, né? Como eu disse, na outra área onde eu era, né, ainda não tinha alcançado, né, o diaconato, né? Eu não tinha alcançado, né? Mas sempre tive esse desejo no meu coração, essa chama de arder no meu coração de servir a Deus, servir a igreja, servir os pastores, meus líderes, né? E aí, certa feita, né, tava por ali, né? Aí o nosso líder do corpo diaconal, quero até mandar um abraço muito forte lá para o irmão Antônio, para sua esposa, que inclusive fez uma cirurgia agora, está no processo de recuperação. A irmã Fátima, isso, né? São eu e minha esposa, nós chamamos ela de mãezona, e o nosso irmão Antônio, paizão, tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos deu para mim, né, e para minha esposa, né? É verdade. E também, por que não dizer para nossa filha, né? Tinha uma família, né? A gente está junto. Com certeza. E aí um certo dia ele me chegou e falou assim: Jonathan, eu vejo que você está ali todo o tempo, né? E Deus, orando a Deus, né? Conversando com o nosso pastor, tendo o aval do nosso pastor e a resposta de Deus aqui, eu quero fazer um convite para você. Você pode falar. Eu sou o tipo de pessoa, irmão Marcelo, que eu tenho convicção da minha chamada ministerial. Maravilha. Convicção. E já teve caso de alguém, né, me convidar, eu digo isso, o meu antigo pastor, de dizer assim: olha, Jonathan, eu vou te mandar para a igreja tal. Mas ora lá, conversa com a tua esposa para ver se tu vai aceitar mesmo. Eu falei: não, pastor, pode me enviar. Não, mas tu não. Eu falei: não, pode me enviar. Eu já conversei com a minha esposa, pastor, e ela já está ciente. Eu falei para ela para onde eu fosse fazer a obra de Deus, ela aceitou, então amém, tá tudo certo. E quando o irmão Antônio me chamou, não foi diferente, né? Eu quero te chamar para fazer parte do corpo diaconal da igreja Demarques Teixeira. Quando ele falou aquilo, eu fiquei feliz, porque eu tenho certeza que toda pessoa que está dentro da casa de Deus, que tem essa chama de fazer a obra, uma vez que recebe um convite desse, se sente muito útil. Com certeza. Útil para a obra de Deus, né? Em poder galgar essa exposição dentro da igreja, né? Eu vejo dessa forma, Marcelo, se aproxima mais de Deus e passa a servir mais a igreja, passa a se sensibilizar mais com os irmãos, né? Passa ali a amar mais o próximo e assim fazer algo extraordinário através das funções que Deus tem nos delegado. Então eu aceitei, né? Hoje eu estou aí como diácono e é muito bom, né? Dia de domingo ali a gente está servindo, inclusive, irmão Marcelo, estava conversando com a minha esposa a respeito justamente dessa função, né? Do diácono, né? Sempre eu recebo convite para estar ministrando fora, né? Inclusive, eu sempre tive uma coisa comigo, toda vez que eu recebo convite, né? Isso vale para quem está nos assistindo também, né? Nos vendo. Que eu sempre estou recebendo convite para ministrar fora e eu nunca deixei de participar, não só o pastor Misael, como isso já vem desde da minha convenção, desde o início da minha convenção, sempre está participando dos meus pastores. Perfeito. Né? Pastor, eu recebi um convite, posso ministrar? Me abençoa? Posso ir? Mas você sabe que o pastor Misael ele tem algo, eu não sei se o senhor vai... o senhor sabe, tem esse ponto dele, é um pastorzão, e ele, assim, toda vez que eu peço, pastor, né, tem um convite aí, se eu tenho sua bênção, e o pastor, ele é o tipo de cara, de pastor que joga, assim, tu vai ministrar? Eu falo: amém, por mim pode ir, tem minha bênção, mas aí tem programação tal. Recentemente teve a pastora Vânia, né, a mãe dele, foi ministrar lá no domingo, e eu não estava lembrado que ela ia ministrar, né? Domingão, né? O domingo, uma vez que o domingo sempre vai mais pessoas, né? Cultuar a Deus, e precisa dos diáconos ali de uma forma geral para ajudar, para auxiliar, né? A levar uma água, atender os irmãos. E aí, poxa, recebi um convite de uma amiga minha pastora. Pode vir ministrar domingo? Entrei em contato com o pastor, falei: posso ir, pastor? O pastor falou assim: amém, porque quiser ir, pode ir. Mas, Jonathan, a minha mãe vai estar pregando lá, né? Poxa, seria tão interessante se tu ficasse lá, né? Mas fica contigo, se tu quiser ir... Aí eu falei: tu que decide, né? Fica até o critério, né?
E assim, eu acho muito legal isso com o pastor, porque ele não é aquele pastor que prende, né? Aí eu falei assim, não, entendi, pastor. Amém. Eu vou cancelar, pastor. É melhor servir a minha igreja. E aí que entra esse ponto que eu falei. Conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, como eu recebo muito esse convite para estar ministrando fora, e uma vez também que eu tenho essa agenda com a vida acadêmica agora, né? Faço curso na faculdade, etc. E eu falei assim, amor, dia de domingo eu vou estar evitando sair da igreja. Vou estar evitando porque é um momento, é um dia que precisa mais, né, do corpo diaconal ali para servir os irmãos. E uma vez que eu saio para pregar, né, fica uma lacuna ali. Eu sei que os irmãos lá também são muito capacitados para fazer isso, mas eu, como diácono, eu preciso ter essa consciência de que Deus também me chamou para esse ministério. Preciso estar servindo ali, né? Preciso estar servindo a Deus, preciso estar servindo o meu pastor. E o nosso pastor, ele conta com a gente também, né? Conta com a gente. E aí eu agradeço mais uma vez o irmão Antônio, a irmã Fátima, que são nossos líderes do corpo diaconal, que tem sido uma bênção, né? E que me deu essa oportunidade, não só para mim, mas como para minha esposa também, poder estar servindo como diácono lá. Amém. Hoje nós estamos aqui num lugar confortável, num estúdio que Deus preparou para que a gente pudesse estar produzindo esse tipo de conteúdo que fala sobre o reino de Deus, fala sobre o poder do Senhor, fala sobre as atividades da nossa igreja, mas nem sempre foi assim. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, nós passamos por dias difíceis, né? E eu queria que você compartilhasse conosco como foi que você conheceu a Cristo e o que foi que você viveu antes de conhecer a Cristo. E porque assim, eu tenho certeza que Deus, ele nos salvou na hora certa, né? E cada um tem uma história linda com o Senhor, apesar das cicatrizes que nós carregamos, né? E eu queria te perguntar, como é que você estava quando Cristo te alcançou e o que você viveu antes disso? Porque essas cicatrizes servem para curar outras pessoas também. Eu tenho certeza que tem alguém nos assistindo agora que será ministrado por essa sua história e também alcançado por Deus. Verdade. Irmão Marcelo, tudo começou, mas antes de falar esse ponto, como eu conheci Jesus? Ou como Jesus, né, teve esse amor por mim, né, e querer me resgatar. Eu nasci num lar onde a minha família foi assim, eu faço parte de uma família onde meu pai se separou da minha mãe, né, quando eu era criança, né? E aí minha mãe para um lado, meu pai para o outro, né? E só eu e meu irmão, né? E aí minha mãe acabou que foi para o lado, meu pai para o outro, e os filhos ficaram por ali. Eu nunca tive esse ensinamento cristão dentro da minha casa. Meu pai nunca foi o pai de falar a respeito de Deus, né? Ser um pai que me ensinasse esse caminho. Meu pai sempre me ensinou a ser honesto. Sempre foi um exemplo de trabalhador. Admiro muito isso Glória dele. a Deus. Essa é a minha referência de honestidade, de trabalhador. Mas aos meus 6 anos de idade, a minha mãe morreu. 6 anos de idade, perdi minha mãe muito nova. Muito novo, melhor dizendo. E eu fiquei assim meio desorientado, né? Criança, claro que não senti tanto, porque com 6 anos de idade o tempo não deu aquele tempo para eu conhecer minha mãe, me apegar. Tu moravas com ela? Sim. Na verdade, o meu pai tinha se separado, certo? Ele se separou da minha mãe. Minha mãe foi morar alugado, entendeu? Foi morar, depois de alugado, foi morar na casa de uma amiga dela. Passou a noite bebendo. Amanheceu morta, porque, segundo o laudo, ela teve um ataque cardíaco, né? Meu Deus. Tinha misturado de remédio com bebida. Que suco de groselha na época, eu não sei se eu tenho certeza que muitos, né, antigamente sabem que tinha um suquezinho de groselha ali, etc. Então, aí ela veio a óbito, morreu. Então, eu assim, acabei ali participando desse momento muito difícil da minha vida, né? E aí fui crescendo só com o ensinamento do meu pai. Meu pai ali sempre um cara trabalhador. Meu pai trabalha na construção civil há mais de 30 anos, né?
e sempre estava fazendo uns serviços ali para estar sustentando eu e meu irmão, né? Para a gente também seguir um caminho assim, sabe? O caminho que ele pôde ensinar para a gente. Só que aí, então, aos 12, para os 13 anos, eu conheci ali o tráfico, né? O tráfico, e acabei me envolvendo. Tive, assim, uma vida muito complexa no tráfico de droga. Isso por causa do meio onde você estava? Foi uma questão de você estar no lugar errado, na hora errada, para ter acesso a esse tipo de atividade? Também, mas o que mais me fez entrar nessa porta, irmão Marcelo, é que eu tinha muita saudade da minha mãe. Tinha muita saudade da minha mãe, né? Minha mãe tinha morrido. Eu tinha nascido numa família onde meu pai e minha mãe eram juntos, né? Tinha toda aquela convivência familiar, e de uma hora para outra meu pai se separa com a minha mãe, e rápida minha mãe morre, e eu fiquei assim meio, sabe, desorientado, criança. E aí eu fui crescendo com aquilo, sem amor, sem atenção da parte da minha mãe. Você sabe que o amor de mãe e o amor de pai há uma diferença muito grande, né? O pai mais provedor tem que estar todo o tempo naquela correria para não deixar faltar nada, entendeu? Então, tem todas essas preocupações. E aí acabei com os 12 anos para os 13 conhecendo o tráfico, entrei, fiquei por vários anos envolvido ali, conheci tanta da coisa. E até que um certo dia, isso no ano de 2010, mais precisamente falando, eu estava lá num desses lugares onde eu estava ali envolvido, e um irmão, né, através do evangelismo, foi lá pedir para a gente pedir permissão da gente para a gente fazer uma oração. E aí dessa oração acabou fazendo uma célula, aí começou a pregar para a gente. E o engraçado de tudo isso é que toda vez, irmão Marcelo, que ele ia pregar a palavra de Deus para a gente, esse irmão e com os outros irmãos ali, tinha entre 10, 15 meninos ali, tudo daquele jeito, né? E aí ele sempre vinha para o meu lado e falava assim: Jonathan, Deus vai te tirar daqui. Deus vai mudar a tua história. Profetizando. Isso. E ele fazia isso constante. E uma dessas vezes eu fiquei invocado com ele. Como assim? Tem tanto menino aqui, como é que o senhor vem falar só para mim isso? Por que você não fala isso para os outros meninos também? O que o senhor acha que... E nesse dia eu fiquei tão invocado com ele que eu falei assim: o que o senhor acha que Deus vai querer comigo? Será que o senhor não percebeu que eu levo uma vida perdida, uma vida jogada, sem perspectiva de vida nenhuma? O senhor acha o que Deus vai querer comigo? Eu falei: irmão, me dá um motivo para Deus me tirar desse lugar que eu vivo. Ele já tinha me falado que Jesus curava, libertava, salvava e levava para o céu. Isso tinha sido muito superficial para me crer de fato em Deus e no amor de Deus através da pessoa de Jesus. E aí, ele olhou para mim e apontou o dedo de profeta, assim. Falou assim: olha, Jonathan, sabe por que Deus vai tirar daqui? Porque Jesus te ama e vai mudar a tua história. Aleluia. Naquele dia, irmão Marcelo, naquela mesma hora, todo o bloqueio do meu coração foi quebrado e eu comecei a chorar. No dia seguinte, eu cheirava muita cocaína. Estava dentro do meu quarto, sozinho. Meu pai não tinha ninguém, tinha só eu. E aí eu comecei a cheirar tanto que eu peguei um início de overdose. E nisso que eu peguei o início de overdose, aí eu lembrei de quem? Do irmão. Dentro do meu quarto eu gritei bem alto, né? Eu tinha sentido meu coração parar. Falei: meu Deus, acho que eu vou morrer agora. Agora chegou a hora. Mas aí eu gritei bem alto: Deus do irmão que prega lá na boca de fumo pra gente. Se o Senhor me ama como Ele diz que o Senhor me ama, não deixe eu morrer. E se eu não morrer, e se eu me der uma esposa que seja da igreja, branca e loura, eu te entrego a minha vida. E nunca mais eu volto a fazer o que eu fazia antes. Irmão Marcelo, 2 anos depois, eu conheço quem? A minha esposa, da igreja branca e loura. Nós vamos fazer 12 anos juntos que nós se conhecemos, 9 anos de casado, nós temos uma filha que vai fazer 9 anos agora, e eu sou muito grato a Deus. A partir daquele momento, de 2010, eu conheci Jesus, fiz um voto com Deus. 2 anos depois, conheci minha esposa, né? Hoje nós vamos fazer, como eu falei, 12 anos, mas eu não entreguei minha vida assim para Jesus, assim, rápido.
Foi um processo. Foi um processo. Estava ali dentro da igreja, né? Depois de estar da igreja, eu não queria levar esse negócio a sério. Passou-se ali no ano de 2017, irmão Marcelo, e eu separei da minha esposa. Nossa filha estava bem pequena. E nisso que eu me separei, eu sofri um suposto acidente de moto. Fiquei 4 dias em coma lá no Hospital João Lúcio. E foi lá que Jesus se revelou para mim numa visão. E Deus falou para mim através dessa visão: a partir de hoje, Jonathan, eu vou te dar vida. E eu vou te tirar daqui segundo aquilo que tu me prometeu. A partir de hoje eu te tiro daqui, eu quero que você viva aquilo que você prometeu para mim, que é viver para mim. Aquilo que tu pediu eu te dei, que era a tua família. A partir daquele momento, irmão Marcelo, saí de lá e vai fazer 8 anos que eu sirvo a Deus. É importante a gente citar que às vezes a gente não tem muita importância e muita responsabilidade com as nossas palavras, né? E a gente acaba esquecendo que a palavra tem poder. Isso, verdade. Né? Assim como esse irmão declarava sobre a sua vida que Deus ia te salvar, aquelas palavras causaram um impacto em você. Sim, né? sim. A palavra não volta vazia, ela vai criando raízes no nosso coração e vai realmente fazendo com que Deus, aos poucos, entre no nosso coração, vá trabalhando a ponto que, num momento crucial da sua vida, você se lembrou do que foi ministrado sobre a sua vida, que existia um Deus que curava, que libertava, e naquele momento você clamou, não é isso? Sim. E a partir daquele momento, né, me veio a memória, assim, lá dentro do João Lúcio, 4 dias em coma. Teve um momento desses que eu acordei lá em cima de uma maca, que eu olhei tudo branco. Onde eu estou? Onde que eu estou? Até então, eu tinha saído num sábado, isso no ano de 2017, num sábado, bêbado, tinha separado da esposa, sofri um acidente. Quando eu acordei dentro de João Lúcio, aí eu me lembrei do voto que eu tinha feito com Deus. E eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, a partir de hoje eu vivo para o Senhor e nunca mais eu volto a fazer o que eu fazia antes. E desde lá, irmão Marcelo, eu estou determinado a viver o resto da minha vida para Deus. Glória a Deus. Estou determinado a viver o resto da minha vida para minha esposa e minha filha e para a obra de Deus, e assim, aquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Hoje nós somos pai de família, nós temos uma esposa, você tem sua filha, eu tenho meu filho, e nós temos, como a gente conversava antes do programa, a gente tem a consciência de como Deus nos vê, uma vez que nós somos pais e olhamos para os nossos filhos como um pai. Isso muda a visão que a consciência que a gente tem da visão que Deus tem ao nosso respeito, mas isso também nos traz uma grande responsabilidade, porque nós somos os sacerdotes da nossa casa. Sim, nós somos os sacerdotes da nossa família, nós somos a pedra angular, vamos dizer assim, como Cristo é da igreja, nós somos da nossa casa. E não vamos longe. Na sua história a gente percebe que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem, mas principalmente que o diabo ele tinha um plano muito bem arquitetado. Sim. Destruir a família do Jonatas. Sim. Desde o início, destruiu a família, o matrimônio dos seus pais. E aí, com a separação deles, acarretou uma série de complicações e consequências que permitiram que acontecesse o que aconteceu com sua mãe, aconteceu com você. O que não aconteceria, é claro que poderia acontecer, mas a proporção seria muito menor se você tivesse sido criado desde pequeno dentro de um lar estruturado. Então a gente percebe que o diabo ele tem é por isso assim que as leis pró-aborto, as leis, enfim, as leis da agenda do inferno, elas atacam diretamente a família, porque é a célula mãe da sociedade. Uma vez você destruindo a família, você destrói a vida do pai, da mãe, dos filhos. Com certeza. E aí, nesse primeiro momento, teve essa, vamos, entre aspas, essa bagunçada na sua vida. E aí você encontrou a Cristo, você casou.
e de novo o inimigo veio tentar roubar a tua família e permitiu que tu tivesse um acidente de moto. Isso. Então isso é bem evidente, né? A família ela precisa ser preservada porque é como se fosse uma célula de segurança, tanto nossa quanto das nossas esposas e dos filhos também, né? Isso é muito interessante, irmão, isso que o senhor acabou de falar. Por quê? E é verdade, né? Eu, por alguns anos, mesmo já tendo a minha família, mesmo tendo prometido para Deus que a partir do momento que Ele me desse a minha esposa, a minha família, eu ia viver para Ele. Mas não foi assim. Eu até entrei dentro, eu até fiquei por um tempo na igreja. Minha esposa sempre foi da igreja, como eu disse, né? Sempre foi da igreja. E ela sempre lutou ali, né, por mim, acreditando na minha transformação. Mas por alguns anos eu deixei refletir aquilo que tinha acontecido no relacionamento do meu pai, né? Separação entre meu pai e minha mãe. Eu deixei isso entrar também no meu relacionamento. Uma vez que a gente sabe que o inimigo de nossas almas, né, essa força maligna, esse exército, trabalha de dia e noite para destruir as famílias. E por alguns anos eu deixei isso influenciar no meu relacionamento. E eu queria também ressaltar isso aqui. No sábado, irmão Marcelo, antes de eu me acidentar, no ano de 2017, eu estava saindo na porta de casa. Eu estava com a moto do meu irmão. Até hoje eu não sei nem para onde está essa moto. Tive que dar ali depois eu tive que me acertar com o meu irmão, porque a moto até hoje ninguém sabe para onde foi. Eu estava em cima da moto, estava sóbrio, daí ia começar a beber, e meu pai saiu na porta de casa e falou assim: meu filho, tu vai para onde? Eu falei assim: pai, eu vou aqui rapidinho na casa de um amigo. Menti para ele dizendo que eu ia para a casa do amigo, mas eu ia beber. O que aconteceu? Saí, subi em cima da moto e ele falou assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu se separou da tua esposa. Essa mulher te ama, já lutou bastante contigo. Se ela não te amasse, ela não tinha passado tudo que ela passou com você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui é experiência de pai. Tu já pensou, tu já parou para pensar que se essa mulher deixa de te amar e ela conhece um outro rapaz e casa com ele, e que se Deus o livre e esse rapaz toca na tua filha, tu nunca vai se perdoar. E naquele momento, claro, ficou ali, ele tinha plantado uma semente que me deixou ali pensativo, né? Mas não foi suficiente para eu não sair. Aconteceu. Eu me acidentei, passei aquele período em coma dentro de João Lúcio. Quando eu acordei, aí eu me lembrei. Verdade. Eu fiz uma promessa para Deus, não para meu pai. Eu preciso honrar isso. Eu não posso deixar isso continuar. Só quem pode parar isso é eu. Eu não vou deixar isso mais... eu não vou deixar mais o meu casamento ser reflexo do relacionamento que não deu certo lá atrás, que foi do meu pai e da minha mãe. Eu preciso quebrar essa maldição. Quebrei essa maldição. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Estou feliz com a minha esposa, com a minha filha. Realmente, irmã, quando a gente conversava ainda agora, quando eu falo da minha filha, né, da minha esposa, eu fico muito emocionado também. Porque antes de sair de casa, antes na chegada, na saída, para onde eu vou, minha filha, papai, eu te amo. Papai, eu vou orar pelo Senhor. Para que ontem eu ia sair para trabalhar, eu trabalho de aplicativo, né? Às vezes eu trabalho de noite. E aí ontem, como tinha formado aquele tempo, ainda estava meio que querendo chover, e eu falei assim, quer saber, eu vou guardar a moto. Não vou trabalhar. Quando eu falei isso, a minha filha lá de dentro do quarto gritou, obrigado, Senhor. O meu pai vai ficar aqui em casa comigo, eu estou feliz. Bora assistir, pai, bora desenhar, bora, sabe? Aquilo que eu não tive quando criança, né? É porque eu tive essa família desestruturada, por um tempo foi feliz, mas depois de um tempo desestruturou. Hoje Deus me dá o privilégio de ter uma família, de poder amar minha esposa, ser leal e fiel com ela, poder amar a minha filha, poder se dedicar. E realmente, irmão Marcelo, entra aquilo que o senhor falou. A gente começa a imaginar como é que Deus olha
para a humanidade, para os seus filhos, a partir, né, dessa visão de pai, né, quando a gente olha para os nossos filhos, para o filho, para os nossos filhos e vê assim, eu tenho uma responsabilidade de pai, de marido, de pai. Eu preciso cuidar, eu preciso ensinar a minha filha, eu preciso preparar ela para o futuro, porque a gente vive nesses dias onde o contexto que a gente vive são dias difíceis, trabalhosos. Se a gente não cuidar dos nossos filhos, lá fora tem toda ali uma força maligna esperando o momento certo de a gente abrir, né, de a gente, como uso até o termo, né, que você usou lá fora, né, de afrouxar, né, o nó. A gente, como cristão, a gente não pode afrouxar o nó. Muito pelo contrário, a gente tem que aumentar o volume, acreditando que essa missão de sacerdote, de pai, de marido, de cristão é nossa. E aí não pode cair numa zona de conforto e achar que tá tudo bem. Não, é alerta. Isso. Vigiar. Todo o tempo, vigilante. Se tem alguém que vigia mais do que eu vigia, né, nessa terra, é o cristão. Se não, a gente acaba ali, né, perecendo. Então, irmão Marcelo, é muito, muito importante. A família hoje, para mim, é uma bênção de Deus, né? É a Deus, né? Pátria, família, né? Então, tudo... É verdade. Já que você tocou no assunto, amanhã, na verdade, esse programa que a gente está gravando hoje, sexta-feira, vai ser veiculado amanhã, sábado, 23. Nós temos aqui em Manaus um evento muito importante, ministrado por um dos ícones do conservadorismo no Brasil, que é o jovem deputado federal Nicolas Ferreira. Isso. Ele vem ministrar aqui em Manaus, ali no Vasco Vasques, a palestra O Cristão e a Política. Interessante, né? É fundamental porque por muitos anos a igreja não conversou abertamente sobre política. Isso. O senso comum, inclusive, tinha uma máxima de que futebol, política e sobre Deus não se discute. Isso, verdade. É justamente o que o nosso inimigo quer, que a gente não toque no assunto, que a gente não pare para refletir. E essa chave tem sido virada, né? Com pessoas que Deus tem levantado no Brasil e no mundo para trazer para dentro das nossas igrejas essa discussão. Nós temos um projeto político dentro da IEADAN muito importante, que são os missionários parlamentares na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, nós temos na Câmara Federal. Um dia a gente chega na presidência em nome de Jesus, mas eu queria você é um homem muito ativo nessas revoluções de pensamento e dentro da política, tem se posicionado muito nas redes sociais. Eu queria a tua opinião sobre isso. Como é que você vê hoje o movimento político? 2024 é ano eleitoral, é momento de a gente mais uma vez decidir o futuro da nossa cidade. Como é que você vê esse processo todo? Referente ao Nicolas Ferreira, assim, tem se mostrado assim um jovem, né? Dos seus 26 para 27 anos, parece que fez agora. E assim, tem sido assim, mostrado um jovem bem posicionado na nossa sociedade, como deputado federal. E assim, agora assumiu recentemente a comissão ele está como presidente da comissão de educação, né? Parabéns para ele, né? A gente sabe que a nossa educação, as nossas crianças têm assim sofrido alguns danos em relação às ideologias, né? Querem colocar a todo custo, né? Querem doutrinar as nossas crianças, né? Ali, inclusive uma dessas pautas é o que a gente estava tratando aqui ainda agora, que é a família. O conservadorismo ele defende a família tradicional, e é uma coisa que essa doutrinação que parte, né, da oposição quer fazer, quer destruir a mente das nossas crianças. E que tem usado principalmente as escolas e universidades para inserir uma ideologia, uma agenda do inferno. Exatamente. Destruidora. Aí entra então aí o Nicolas com essa palestra pautando aí que o cristão e a política é possível, sim. E como o senhor mesmo falou, por muitos anos as igrejas no geral sempre colocavam diante dos membros, dizendo que política e igreja não se juntavam, não se relacionavam.
né? E só quem ganhava com isso era justamente a força maligna, né? O exército do mal. Por quê? Porque enquanto um cristão não se posicionava também, né, para ocupar, né, uma vaga aí como vereador, como deputado estadual, federal e etc., aí vinha ali do outro grupo ali, né, que se candidatava, e aí estava ali se posicionando e trazendo algumas ideologias, né, doutrinando, como já tem casos aí que a gente vê aí, vocês que acompanham a internet sabem que tem muita coisa acontecendo no nosso mundo, mas também no nosso país, né? Então, assim, o Nicolas Ferreira tem tratado muito, tem se posicionado bastante, defendendo a família, né? E também é a favor do cristão, né? Inclusive, essa palestra aí, né, tá assim, eu estou pensando se eu vou, né? Mas eu estou querendo muito ir, né? Dependendo aí, né? Mas é isso, moça, eu também estou querendo ir. Eu vou te dizer assim, o meu sábado é o dia em que eu descanso e com o meu filho acordo mais tarde, a gente levanta umas 10 horas da cama, fica ali brincando e realmente é um momento que eu aproveito e ele, assim como a sua filha, ele dá graças a Deus. Beleza. Hoje, por exemplo, ele falou: papai não vai não, só a mamãe vai para a faculdade, tu não vai trabalhar não. Aí me abraça e me segura, me dá uma gravata assim. Mas muito assim, bom, né? Quero muito ir, até como profissional, o meu portal vai estar lá cobrindo, eu preciso estar, né? Mas estou vendo se eu envio alguém no meu lugar, mas é muito importante que nós estejamos, é um evento gratuito, e que é fundamental para que essa virada de chave na nossa mentalidade mude. Outro evento que ocorreu essa semana foi a visita do nosso vereador Luiz Mitoso na nossa congregação, que serviu como uma prestação de contas do que faz um vereador enviado, é um missionário parlamentar que foi enviado pela IADAN para estar na Câmara Municipal, eleito principalmente ali pela Zona Norte de Manaus, a qual nós fazemos parte. E é muito importante que nós tenhamos esses encontros mais vezes, né? Ter o nosso parlamentar ali tirando as nossas dúvidas sobre o que tem feito, sobre o que tem proposto e principalmente sobre o que tem votado contra, porque é importante não só que eles proponham projetos, mas também que vetem alguns projetos, porque a gente pensa assim, poxa, a igreja ela tem os seus projetos, mas o mundo ele vem com uma enxurrada de projetos negativos que afetam diretamente as nossas famílias e que precisam dos nossos parlamentares missionários ali para vetarem. Nós temos ali o Mitoso na Câmara, nós temos o comandante Dan na Assembleia Legislativa, nós temos o deputado Silas Câmara, que está no seu 7º mandato seguido ali na Câmara Federal, inclusive votou essa semana contra o projeto de Saidinhas, que é um projeto que a gente vê assim que é fundamental para que a gente não tenha mais notícias de presos que aproveitaram da saidinha de Natal, de Dia dos Pais e das Mães, para cometer novos crimes e às vezes nem voltar para a carceragem. Muitas vezes acaba ficando impune esses crimes. Isso, também. Então é fundamental. Queria aqui agradecer ao vereador Mitoso, que esteve conosco, que estará no meu programa, no Central do Poder, especial Eleições 2024, na próxima quinta-feira, gravando conosco, ele que também é pré-candidato à reeleição, e em nome de Jesus nós vamos reeleger com certeza. Esse importante membro do parlamento que nos representa lá de maneira espetacular. Verdade. É isso? É, realmente. Nós temos também um outro evento que está chegando e também faz parte dessa nova onda de Deus que está sobre a nossa igreja, desse novo mover, desse novo avivamento, que é o encontro com Deus, que há muito tempo nós não executávamos na nossa igreja e que, ao meu ver particular, é o coração da multiplicação da igreja. O encontro com Deus é fundamental para dar o start, muitas vezes, na vida espiritual do novo convertido, assim como foi no meu caso, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, né? E existe aí a expectativa de 14 a 16 de junho, o nosso encontro com Deus, que está aberto também para outras congregações estarem conosco.
Sim. Pastor Everardo e pastora Débora, que estão à frente, juntamente Verdade. com toda a nossa liderança, à frente dessa organização do encontro. Sim. Nós já sabemos que tem uma outra congregação aí que já confirmou 30 pessoas no nosso Maravilha, que encontro. maravilha. Nós temos ali um local que já foi acertado, já foi reservado para a gente, que Sim. suporta 300 pessoas. Sim. Então é realmente um evento que vem refrigerar a igreja, que vem trazer um peso espiritual maior sobre as nossas vidas. Com certeza. E com certeza vai trazer bons frutos e frutos permanentes, não é isso? Com certeza. Como o senhor mesmo disse, o nosso pastor Misael colocou ali o casal de pastores Everardo e a sua esposa Débora para estar ali trabalhando justamente essa questão do encontro, né? Uma vez que já fazia algum tempo, né, que o projeto Encontro já, né, não tinha aquele não estava engrenando, né, devido à pandemia, né, e até a gente até entende porque a gente saiu desse período de pandemia, né, teve muitas igrejas que deixaram de trabalhar com o encontro, né, trabalhava ali com seminário e com outras coisas. Mas aí eles já também têm um currículo aí bastante cheio em relação a encontros, e aí vão conseguir fazer esse encontro. E aí já fica também o meu convite também, Marcelo, para as pessoas que querem participar desse encontro. Domingo agora, depois da manhã, inclusive a nossa pastora colocou lá no grupo que vai estar preenchendo ali para quem quer participar, e eu convido vocês aí que estão nos assistindo aí a participar, porque vai ser um momento assim de renovo, né, de refrigério, de fortalecimento na fé. Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para mim e para você que decidir ir lá com a gente. Fica o nosso convite aí para vocês, né? A nossa igreja fica ali no final da estrada do Manoa, né? Tem o viaduto, na frente ali do viaduto tem o parquinho, e na bifurcação tem a nossa igreja, né? Da Max Teixeira ali. Quem desce ali, né? Ou seja, quem vai em sentido centro-bairro, sobe o viaduto, exatamente, na Max Teixeira, em direção ali ao DB, enfim. Ao T3. Quando desce, o viaduto dá de frente para a nossa igreja, não é? Exatamente. Toda ali descendo ali, né? Sentido o bairro, ver toda a igreja, né? Ver a atual e ver a futura. Exatamente, atrás, né? Ver o nosso tempo atual que a gente está ali, né? E o novo tempo que tem sido uma bênção. Então fica o nosso convite para vocês aí para o encontro, tá bom? Perfeito. O nosso tempo está se encerrando no nosso episódio 3 do Podmax, com muita alegria recebendo nosso irmão Jonatas Miranda, que é diácono da nossa igreja e ativo em todos os ministérios, líder também do Ademax Evangelismo. Quero agradecer a sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui conosco, somando aqui com esse projeto que é novo, mas tem também já trazido alguns frutos positivos para a nossa igreja. Sim. E fica aí aberto o microfone para a sua mensagem final, aí, o seu alô para quem você quiser dar. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a Deus. Agradecer a Deus, sou grato a Ele. E agradecer ao Senhor também pelo convite, irmão Marcelo. Né? Assim, o Senhor tem sido... Eu tenho visto, né, todo o seu trabalho profissional, assim, tenho admirado, né? E que Deus continue lhe abençoando, né, no seu trabalho, tudo que o Senhor tem feito, tanto na sua área profissional como na sua área ministerial. E eu queria deixar um versículo aqui para todos aqueles que estão nos assistindo, vendo aqui o Podmax. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela foi a primeira mensagem que eu li e eu tomei posse para mim, e assim tem sido assim uma mensagem que tem feito muito, muito efeito na minha vida, que se encontra lá na segunda carta de Gálatas, capítulo 2, verso 19, que está escrito assim: pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a morte de Cristo para ele não foi em vão. Para mim não tem sido, irmão Marcelo, porque antes de conhecer Jesus, eu não era ninguém. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu absolutamente não tinha uma visão de absolutamente nada de vida. Eu não tinha projeto, eu não tinha sonho. Até 2017. De 2017 para cá, Deus tem me abençoado bastante. Tenho minha família. Inclusive, por causa do tráfico, eu deixei de estudar, parei na 5ª série.
tudo isso voltou quando eu entreguei minha vida para Jesus. Voltei a estudar. Glória a Deus. Hoje eu sou formado em médio teologia. Hoje eu faço faculdade na faculdade da nossa igreja, na faculdade Boas Novas. Foi sempre um sonho e hoje Deus realizou. Estou no 5º período de ciências teológicas. Com muita gratidão eu falo isso. Uma vez que Deus promete algo para o homem, Ele cumpre. Por isso que essa mensagem fica no seu coração que está nos assistindo. Na sua casa, vai chegar no seu coração, na sua família, e que Deus possa transformar a sua vida, assim como transformou a vida do apóstolo Paulo, tem transformado a minha vida, assim também transformou a vida aqui do nosso irmão Marcelo. Aleluia. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, a vida da sua família, e nunca mais a morte de Cristo vai ser em vão na sua vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Marcelo, sou grato. Que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Aleluia. E você que nos assistiu em mais um episódio do Podmax, pode também colaborar conosco, entrando em contato aí pelo número que aparece na sua tela. Se torne um semeador desse projeto poderoso nas mãos de Deus. Siga-nos também em nossas redes sociais, acompanhe as nossas transmissões ao vivo, que acontecem todos os domingos nos cultos de celebração, às 18 horas. Temos EBD pela manhã no domingo, temos culto de terça-feira às 19h30. Isso. Nós temos também plataforma jovem aos sábados, círculos de oração pelo sábado pela manhã. Temos o programa Plataforma na Rádio Boas Novas, todo domingo das 10 às 11 da manhã. Enfim, temos uma grande programação e com certeza você vai ser abençoado por uma delas. Verdade. E também vai ser inserido para colocar a mão no arado também e trabalhar conosco para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês e compartilhem também esse material com seus familiares e amigos para que eles também sejam abençoados por essas verdades que foram faladas aqui nesse programa. Deus te abençoe, Jonatas, você e sua família. Obrigado, Deus abençoe você que está em casa, assistindo em qualquer horário esse programa, e nos encontramos no próximo Podmax. Até lá. Tamo junto. Pai do Senhor, Deus abençoe.